Por que a gente está gravando? Isso aqui vai virar um curso para o YouTube, tá? Bom, galera, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Renan, sou aí mais conhecido como KGC. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre indicador de sentimento, tá, galera? Isso é uma coisa que algumas pessoas estão falando hoje, não falavam antes. Não entendam isso como modinha, vocês vão ver aqui que é um negócio que funciona. Diferente desse smart money e tudo mais que tá todo mundo falando. Isso aqui vai ajudar a gente no quê? A fazer o contrário do que a grande maioria está fazendo no mercado, tá, pessoal? Porque, assim, a grande verdade a profissão de trader é a profissão mais difícil que tem no mundo, tá? Óbvio que ela é a mais lucrativa, ela é aquela profissão que você pode fazer de casa, igual o Vitor e o Fernando falaram, no conforto da sua casa, só que ela é a mais difícil. Infelizmente, aí 98% das pessoas acabam perdendo, tá? Então, galera, esses indicadores de sentimento, eles vão ajudar a gente para quê? Para que a gente faça o contrário do que a grande maioria está fazendo. Se a grande maioria está indo para uma direção, por que você vai querer ir para a mesma direção se a grande maioria perde? Tá? Então aqui a gente tem alguns conceitos importantes. Eu trouxe aqui, esse site eu uso bastante, ele é gratuito, ele chama XDCO, tá? Ele traz algumas informações importantes para a gente aqui de sentimento. Ele traz a moeda e ele traz algumas informações que a gente usa para o dia a dia. A primeira delas é o funding rate. O funding rate ele vai ser muito consequência dos outros dois que a gente vai ver ali para frente. Mas poucas pessoas hoje observam o funding rate antes de entrar numa operação. A gente tinha aí alguns dias atrás a GAS com um funding rate de menos 2,5. O que é o funding rate, galera? Quando ele está negativo, se você está numa operação de short, você paga uma taxa a cada 8 horas para uma operação de long de uma outra pessoa. A cada 8 horas tem moedas, a cada 4 horas, depende muito. E a GAS, ela estava com uma taxa de menos 2,5. Ou seja, a cada 8 horas você pagava, se você estivesse shortando a GAS, você pagaria 2,5% só de taxa. Sem contar a alavancagem. Se você está alavancando 20 vezes, só de taxa você vai pagar 50%. Ou seja, na segunda virada, se você estiver operando isolado e não tiver no lucro, você já vai ser liquidado automaticamente só pagando funding rate para a galera. Então, assim, obviamente, como é para equilibrar, na virada do funding, se a taxa está muito negativa, você vai observar que a moeda começa a cair. O Léo, que infelizmente não pôde estar aqui, ele tem até uma estratégia que ele, quando o funding está para fechar, ele tenta shortar a moeda só, ele tenta dar long na moeda só para pegar essa taxa aí, a agiotagem lá que ele faz. Mas é muito arriscado. Então o que acontece, galera? Você vai querer shortar uma moeda dessa, correndo o risco de pagar uma taxa absurda dessa para uma pessoa que está em long? Você não vai. Então você vai entrar aqui sempre para olhar como está o funding rate da moeda. Você vai entrar no aplicativo lá da BitGet, lá em cima, acho que o Fê está até aqui numa moeda, né? Vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Taxa de financiamento, contagem regressiva. Então aqui ele está em short nessa moeda, né? Então ele está recebendo a cada 8 horas, daqui 4 horas ele vai receber essa taxa aqui de 0,03%, vezes a alavancagem dele, que é de 15x, né, se eu não me engano. Então ele vai receber aproximadamente aí 4,5% de taxa, tá? A cada 8 horas. Se ele tivesse em long, ele estaria pagando essa taxa para quem está em short. Beleza? No primeiro conceito, funding rate, a gente consegue observar algumas coisas. O pessoal está falando da TIA ali. A TIA não para de subir. Pode ver que ela está mais forte em relação ao Bitcoin aqui. Isso daqui mostra pra gente. E ela não para de subir. E o que está acontecendo, pessoal? Eu não sei se vocês observaram aí de agosto para cá o movimento que a TRB fez. Ela saiu de 8 dólares, ela foi para 160. O que aconteceu nesse meio do caminho? A galera começou a shortar, tentando achar o topo. Putz, a moeda subiu 50% só hoje. Acabou. Short. A galera começa a abrir short. E aí o que essa moeda faz? Ela não para de subir. A maioria shortando, ela não para de subir. É o que está acontecendo com a TIA nesse momento. Ó. Se você observar na última hora, o long short ratio dela está caindo. O que significa que o long short ratio dela está caindo? LSR, long short ratio. É a quantidade de pessoas em long para pessoas em short. Atualmente está em 0,5. Quanto está abaixo de 1 aqui, a maioria está shortando a moeda. Se a maioria está shortando essa moeda, significa que essa moeda não pode cair? Eu não posso shortar ela? Não. Ela pode cair, pode rolar um short sim. Mas eu vou priorizar long. Tá?
O que acontece? Eu observei aí ao longo dos 4 anos de mercado cripto, o que acontece? O long ele sempre vai ser mais lucrativo que o short. Porque o máximo que uma moeda consegue cair é 100%. Agora uma TRB subiu quase 2.000%. A GAS subiu 500%. Essa TIA já deve estar fazendo aí uns 100%. Pode até fazer mais. Então eu prefiro operações de long. Então, como que eu procuro minhas moedas que eu vou operar no dia a dia? Eu tenho a minha rotina que todo dia acordo 5, 6 horas da manhã e eu abro esse site aqui para encontrar as moedas que eu quero operar no dia. Tá? Eu priorizo moedas que eu estou com long short ratio abaixo de 1 ou próximo a 1, tá? E quando eu não tenho uma lista muito extensa, nesse caso aqui eu olharia aqui da BLZ ou da Power para cima, tá? Essas seriam as moedas que eu olharia para o gráfico. E aí o que eu vou fazer no gráfico? Eu vou encontrar price action, igual o pessoal ensinou aqui. E eles vão falar um pouquinho, o Fê já adiantou um pouquinho sobre questão de acumulação. O que acontece com essas moedas? Elas ficam um tempo acumulando. Então a TIA, ela está subindo, não é por acaso. Se você entrar no gráfico da TIA, você vai ver que a moeda ela sobe, ela tem um movimento de subir 10, 20% ali no dia. Ela fica 4, 5 dias ali acumulando, lateralmente. Daqui 5 dias, quando ninguém dá nada para a moeda, ela dá mais um tiro para cima. É exatamente esse movimento que eu gosto de pegar, tá? E aqui o que acontece? Quando você entra aqui no Coin Analysis, essa ferramenta ela joga direto para o Coin Analysis, você consegue observar o quê? Na TIA. Eu gosto muito do Coin Analysis porque eu já consigo observar lá, mas aqui ele já mostra. O que ele mostra? Ó, Open Interest. O que é o Open Interest? É a quantidade de posições sendo abertas no momento naquela moeda. Então isso aqui significa que o pessoal está entrando em operação. Qual é o tipo de operação que a galera está entrando nessa moeda? Open subindo e o long short ratio caindo. A galera está shortando. Isso aqui significa que a galera está shortando. Se a galera está shortando, olha o que acontece com a moeda. Enquanto a galera começou a shortar daqui, ó, daqui para frente, ó, provavelmente foi o fundo que vocês pegaram ontem nela. A galera não para de shortar a moeda já subiu 20%. Ela já subiu 20%. Então, assim, você prefere tentar achar um topo aqui no meio do caminho para shortar, ou pegar uma regiãozinha dessa aqui de acumulação, tentar pegar aqui, traçar uma acumulação e pegar um movimento exponencial para cima? O que é mais lucrativo? Então, assim, galera, o mercado, embora a maioria das pessoas elas acabam perdendo dinheiro, tem a galera que ganha também. E a galera que ganha é a galera que está ao contrário da grande maioria. Então, não é por acaso quando você toma um stop, aí você fala assim, putz, a moeda só foi pegar meu stop e andou. Não é por acaso isso daí. A gente tem ferramentas hoje, eu estava mostrando para os meninos aqui o CoinGlass, né? Que ele mostra exatamente a liquidação. Então o preço ele é movido por grana. Eu até comentei há um tempo atrás no meu grupo do Telegram, Ethereum estava abaixo de 1.600. Aqui, ó, no mês passado, o Ethereum estava nessa região aqui. E eu comecei a observar o quê? Liquidez aqui para cima. Quando a gente olha até num tempo gráfico maior aqui, ó, 6 meses. Olha isso. Isso aqui é grana. Então aqui, ó, tava mais ou menos aqui em outubro, quando eu postei, eu falei, ó, galera, vai ser inevitável o Ethereum buscar a região acima de 1930, mais ou menos, que foi o preço que eu falei. E foi exatamente o movimento que ela fez. Por quê? Porque aqui ela liquidou muita gente. Muita gente. E o mercado, ele é movido por liquidez. Então, se você não consegue enxergar onde está a liquidez do mercado, é sinal que você está sendo a liquidez do mercado. Então, é muito importante na hora de entrar num trade, você observar o que o mercado está fazendo para você fazer o contrário, tá? E aí a minha rotina do dia a dia nada mais é do que observar essas moedas aqui que estão com long short ratio abaixo de 1, tá? E também o quê? Tá vendo aqui que ele mostra uma variação aqui no Open Interest na última hora? O que eu busco? Eu pego aqui numa hora ou eu trago 15 minutos,
e observo o quê? Quais moedas eu tenho o open subindo, com o long short ratio caindo. Que vai estar exatamente aquele movimento no coin análise, da galera shortando. Para quê? Para eu buscar operações de long. Então a TIA seria uma moeda que eu buscaria long agora. Ah, não, mas ela já subiu 20% lá daquele movimento. Ela vai subir mais. A TRB está caindo agora por quê? Porque a galera parou de dar long e está dando só short na moeda. Beleza? Dúvidas, galera, até aqui? E aí, pessoal, o CoinGlass ele é uma ferramenta gratuita e eu acabo usando ela para quê? Para eu entender até onde eu posso carregar o trade, tá? Então aqui, por exemplo, no Ethereum, eu estava com posições de long, que eu comprei aqui embaixo, e eu fui trazendo até aqui em cima. Percebe que ele limpou aqui, depois ele sobe mais aqui, e assim o meu operacional, assim como o do Fernandinho, eu gosto de realizar sempre parciais. Não fechei tudo aqui. Então aqui seria o meu alvo já de fechar um grande parcial, foi o que eu fiz, e aqui para cima eu fui fechando o restante. Beleza? Dúvidas? Então assim, galera, aproveitem esses indicadores de sentimento, tragam ele para operação. Não tinha, foi exatamente. E foi o que eu falei no começo para vocês. Algumas pessoas já estão utilizando. Parece ser um negócio modinha? Não parece. Você vê que exatamente é o que o gráfico faz, é como o gráfico anda. Então, se tu consegue observar ali, poxa, igual a Matic, que o Fê entrou. O indicador de sentimento dela deve estar lindo para long. Deve estar lindo. Tanto que foi uma moeda que subiu muito. E ele conseguiu pegar o quê? Exatamente o movimento de reversão. E aí você vai falar de acumulação, né, Fê, depois, né? Exatamente, se você consegue pegar esses movimentos de acumulação, e vocês vão entender melhor quando o Fê falar, você consegue pegar através desses indicadores de sentimento um movimento exponencial de lucro. E aí isso ajuda muito a parte final aí que o Fê vai falar de mentalidade, né? Porque você entra num trade e a parte mental é a que acaba te derrubando. E quando você consegue pegar uma operação com um ganho exponencial, um stop curto, isso acaba ajudando demais você aí a ter lucro de fato no mercado. Beleza, galera? Isso é o que eu queria trazer para vocês hoje. Então, a partir de hoje eu quero todos colocando indicador de sentimento aí no operacional de vocês, junto com o price action e com os indicadores que vocês já utilizam. Beleza? É um diferencial que você tem, assim como os dados on-chain, por exemplo, né? Algo que a gente não consegue observar com tanta clareza no mercado acionário, por exemplo. Então, é uma ferramenta que ela evoluiu junto com o mercado cripto, assim como o mercado cripto evoluiu, o mercado tradicional, essa ferramenta também.